São contos, é, são contos, são histórias que se passam no sertão mineiro, uma região interiorana do país, que muito rica, histórica e culturalmente. E então esses contos tocam um pouco dessa matéria-prima da cultura sertaneja do interior do país, de referência afro, de referência indígena, de referência histórica mesmo. Mas daquela região ali também tem uma cultura afro, digo porque eu não conheço. De origem assim. banto. É diferente aqui da Bahia, assim, ali os negros e tal, ali eles estiveram muito ligados ao garimpo, né? Então a cultura, o sincretismo com a religião católica lá foi muito forte. E aí se criaram guardas de congado, então de alguma maneira a cultura afro se perpetuou, sobreviveu através do sincretismo, como Nossa Senhora do Rosário, ou São Benedito, essas pegadas Conseguiu se acoplar à religião católica e foi junto como... Isso fez com que sobrevivesse toda uma cultura, né? Então, por exemplo, você tem lá regiões ainda de quilombos, né? Então os negros foram para lá e não se misturaram e estão lá até hoje, sabe? Então, assim, é lógico que se adequaram à dinâmica social, né? Porque Milho Verde, essa região onde eu escolhi para viver, ela tem 300 anos de história, mas tem 20 anos que a energia elétrica chegou lá. Então é um lugar que estava meio esquecido. O Vale de Jequitinhonha, no Brasil, é um lugar que durante muitos anos foi conhecido como Vale da Miséria. Um dos lugares mais pobres, tem um dos menores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país, e que está se revertendo por conta da cultura, entendeu? Da valorização da história. O próprio estado de Minas Gerais já está sacando isso, assim, puxa, nós temos uma preciosidade, porque o Vale de Jequitinhonha é de uma riqueza cultural absurda. Ceramistas, artesãos de todos os tipos, contadores de histórias, cantadores, sabe, é muita coisa mesmo. Então, eu acho que... Gostou? Então acho que é uma região que impressiona muito. Eu sou de São Paulo e lá a gente já naquela dinâmica de São Paulo capital, do interior, mas eu morei muito tempo na capital para estudar e tal. Aí acho que isso me cansou, assim, eu quero um lugar tranquilo para criar meus filhos com mais qualidade de vida. Sim. E aí, você estudava o quê? Eu sou formado em letras, já me graduei há muito tempo, sou dos anos 90, como eu te falei. Aí me formei em 2000, depois disso comecei a trabalhar como professor de português e fui parar em Milho Verde como professor de português. Né? Durante muitos anos trabalhei como professor da escola, prestei concurso, efetivei. Aí eu cansei um pouco desse trabalho de magistério com criança. E comecei a me preparar e me dedicar ao trabalho com magistério superior, nível superior. Aí eu fui morar na Colômbia, trabalhei na Colômbia como professor de português, de duas grandes universidades lá, voltei e agora estava dando aula na Universidade Federal de Diamantina. E terminando minha pós-graduação, vou começar o doutorado agora e tal, então estou nesse processo acadêmico, né? Ainda sem saber direito o que vai ser, porque lá em Milho Verde, um lugarzinho muito pequeno, assim, é muito difícil até para você conseguir recursos para sobrevivência. Então a gente está nesse processo, nesse movimento de ver ainda o que vai ser. Né? Provavelmente eu devo voltar para São Paulo, a família vai ficar lá em Minas um tempo, para eu terminar meus estudos e ver o que vai dar, né? Para que depois volte e tenha um outro tipo de cargo dentro de uma universidade? Meu objetivo é a Universidade Federal de Diamantina, porque ela, puxa, é ali, né? Poderia do lado de onde você está morando. Exatamente, para mim seria perfeito. Então no futuro eu estou buscando isso.
Mas você estava dizendo que antes disso, assim, você tinha feito uma viagem pela América Latina, assim, mas algum propósito, assim, a coisa de Sempre me incomodou eu ter chegado à universidade com 17 para 18 anos e não saber absolutamente nada da cultura latino-americana. Entendeu? Nós brasileiros, não temos uma formação cultural, seja até mesmo literária, dos grandes pensadores latino-americanos. Nós não conhecemos, então a ignorância é muito grande. Então, quando eu cheguei na universidade, eu conheci uma série de pessoas que me incentivaram a buscar isso, eu falei, não, agora, vamos lá, aproveitar. Eu comecei a viajar de carona e eu rodei tudo, aprendi a viajar de carona. Viajou por onde, assim? As primeiras viagens que eu te falei, começou Minas, Bahia. Aí eu falei, uau, é possível viajar sem dinheiro? Massa! Começamos a rodar, sul, São Paulo, interior de São Paulo, aí até que veio um amigo e falou, cara, por que vocês não vão para Bolívia? Aí eu falei, é possível? É. Bolívia. Aí da Bolívia, a gente saiu pelo Mato Grosso ali, Pantanal, Bolívia. Nossa, eu enlouqueci na Bolívia, pirei, amo Bolívia de paixão, quero voltar para lá e morar lá. Já voltei muitas vezes, mas quero voltar sempre para Bolívia. E depois o Peru, aquela viagem básica, Machu Picchu, caminho Inca, não sei o quê. Depois todo o Chile, depois a Argentina, entrei lá em Bariloche, aquela região Neuquén, e Buenos Aires, tal, Uruguai e tal. Essa foi uma primeira grande viagem. Depois eu fiz uma outra pelo Brasil, que aí foi conhecer a Amazônia, né? Então aí eu saí de Mato Grosso, Rondônia, aí a gente pegou uma balsa pelo Rio Madeira até Manaus, depois Manaus, Belém, depois Belém, toda a costa brasileira. Ou seja, eu fiz várias grandes viagens durante os anos 90, início dos anos 2000, ela terminou lá para 2000 e pouco, que foram minhas últimas viagens. E depois que eu conheci a Esther, nós estamos juntos há 8 anos, que aí nós também começamos a ir para a Colômbia por terra. Então até o Akira estava com 6 meses, a gente fez a nossa primeira viagem assim, para morar na Colômbia, fomos com a família toda por terra também, ficamos um mês viajando, nesse esquema, parteando, vendendo artesanato. Aí, enfim, um gosto tanto que me levou a hoje a minha pós-graduação eu faço com literatura colombiana e trabalho com literatura hispano-americana. Basicamente eu estou me preparando para trabalhar com literatura hispano-americana. Então foi meio que esse o caminho, entendeu? E no paralelo foi acontecendo isso tudo lá em Milho Verde que eu te contei, que foi a criação, essa possibilidade de trabalhar a poesia, a literatura, e depois a publicação e depois a editora agora que está dando seus primeiros passos. Como se chama a editora? Então assim... Como se chama a editora? Sempre Viva Editorial, Sempre Viva, que era o nome do boletim que agora passou o nome para a editora. Ele estava falando de boletim, que ele fazia um boletim de poesia... A gente começou, quando eu cheguei a Milho Verde, eu fiz uma oficina literária que aí gerou um primeiro número, o primeiro exemplar desse boletim, que era uma publicação xerox, né? E distribuição gratuita, uma folha A4 dobrada no meio. Aí a gente, como eu te contava, pensou, puxa, vamos fazer um desafio, uma publicação não convencional e fazer algo do tipo, cada número ser um formato diferenciado. Olha que foda. Vamos. E aí juntamos uma equipe editorial, meninos que participaram da oficina, crianças basicamente, jovens, né? Equipe editorial. E aí começamos a mandar ver. Então, nessa série preto e branco que era o Xerox, nós fizemos várias dobras diferenciadas. Até tinha uma que explicava como montar o boletim de uma forma, de uma caixinha, ou seja, trabalhamos o origami também. Enfim, isso deu uma repercussão tão grande que a gente conseguiu virar um ponto de cultura. Nós conseguimos apoio do Ministério da Cultura, virou um ponto de cultura para uma publicação, para uma continuidade desse trabalho. E aí foi que nós conseguimos o colorido, né, a impressão em 4 cores e aí mantendo esse desafio de formatos diferenciados,
saiu de tudo, desde pequenininhos assim, sanfonados, em forma de sacola, em forma triangular. São 60 números que saíram e que culminaram numa série que a gente fez especial para o Vale do Jequitinhonha, de 6 exemplares, de 6 números, e cada um deles também com um formato diferenciado. E nós fizemos uma espécie de, entre aspas, catálogo do Vale do Jequitinhonha, divulgando obras dos maiores artistas do Vale, na literatura, nas artes plásticas, na música. Não, ficou super bacana. Esse foi meio que o resultado que a gente fechou o boletim para a partir disso se dedicar à editora. E a editora, esse livro, que é da minha autoria, é o 4º livro da editora. Como eu te disse, o primeiro livro, a gente está voltado assim, para uma perspectiva da cultura local, regional, né, da tradição popular, da cultura afro, da história. Tá igual a jangada. Por enquanto nós estamos com essa pegada. Do entorno, né? De Milho Verde, Diamantina, que é uma região extremamente... Exatamente, que ali tem a história muito forte da cultura afro, é muito forte, né? Ali, garimpo, ali em Milho Verde, pra você ter uma ideia, nasceu Chica da Silva. A Chica da Silva é conhecida por Diamantina, mas ela nasceu em Milho Verde. Ou seja, então ali é muito forte, cara. São 300 anos, no mínimo, de história ocidental, né? Porque se você for aprofundar, você vai ver ali que a história são milhares de anos. Oi, amor. Pode comer um pastel. Pode comer um pastel. Pega lá, aqui, ó. Ô, meu amor. Eu vou querer pastel também. Pastel. Aqui, ó. A quantidade de registro de pinturas rupestres que tem ali na região é inacreditável. Então, assim, é uma área que nós estamos ali, vale, né? Muito fértil, então, assim, fértil em termos de sobrevivência, não, porque em termos de agrícola, essas coisas não, porque ali é cerrado, é pedra, é sertão, é árido. Plantar muita coisa. É difícil. Aí, então, é a pesca ou a beira do rio ali que proporciona a sobrevivência. Cara, você vê as pinturas rupestres lá, são incríveis, incríveis. Nós estamos falando no mínimo de 10 mil anos, entendeu? De ocupação do lugar. Então, é muito forte, muito rico. Entendeu? É uma riqueza, que é aquilo que a gente falava, que de repente o Brasil, com sua ocupação litorânea, ela deixou o interior do país aí meio que ainda não descobriu o interior do país. O brasileiro acha que o interior do país é agricultura, é celeiro agrícola, ou sabe? De soja, café, não sei. Né? Então, isso tudo que incomoda. E eu acho que se as pessoas conseguissem abrir um pouco mais o olho no interior e sair desse inchaço passional que é a costa do país, a gente acha que o país poderia ser mais interessante, assim. Acho que as pessoas sobreviveriam de uma maneira mais interessante e não ir sofrendo como estão nas grandes cidades. Sabe, do jeito que hoje é quase impossível se viver nas grandes cidades, inchaço urbano. Cidades como São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza, Belém do Pará, é um caos, sabe? É muita gente. Então, não sei, acho que uma melhor redistribuição, né? Criação de oportunidades para as pessoas no interior também, esse que é o problema. As pessoas vão, que nem essa história que eu te falei, nativos de fora. A história de uma pessoa do interior sofrendo para sobreviver, que resolve ir para a capital, para São Paulo, tentar a vida, porque não teve outra opção. Esse foi o movimento. A sobrevivência era sair do sertão, sair do interior, sair do lugar menos que tinha menos condições de trabalho para ir morar na grande capital e sofrer na grande capital. Se apertar, se apresentar. Mas eu acredito numa possibilidade de reversão disso com o passar dos anos, de repente, né? Mas se você pensar, você falou, não querendo prolongar muito assim, mas você falou muito de
uma forma de resolver coisas brasileiras, assim. E como eu sou algo muito parecido, né? Eu sou um brasileiro e ela não é do Brasil, ela é da Argentina. Nos perguntamos há muito... sempre surgem questões de relacionamento entre Brasil, esse país continental, e as pessoas aqui do lado, né? A gente não é mochileiro, a gente não tem uma tradição de viajar, de ficar por aqui. Acho que você, como fez carona há muito tempo, viu poucos brasileiros em relação à quantidade de argentinos ou de colombianos, etc. Que acho que são coisas para além da barreira da língua. Sim, a experiência última que eu tive foi como professor de português na Colômbia. E a quantidade de colombiano interessado em aprender o português e vir para o Brasil foi absurdo, foi uma loucura. Eu não estava dando conta de tanta gente querendo aula de português para vir para o Brasil. Curiosidade, porque o Brasil, no caso, por exemplo, a Colômbia, são separados pela Amazônia ali, pouco contato, sabe? A gente conhece pouquíssimo da Colômbia no Brasil e vice-versa. A Argentina, eu diria que também tem barreiras linguísticas, tal, mas o argentino e o brasileiro, eles têm uma proximidade maior. Pelo sul, né, também, pelo sul do Brasil, que também... Rio Grande do Sul. A cultura é comum, gaúcho e tal, então acho que tem essa... Os argentinos viajam mais pelo Brasil e vice-versa do que o colombiano. O colombiano agora que está vindo. Eu sempre falava para Lucas que eu morava em Rosário, lá na Argentina. E Rosário tem um monte de brasileiros que estão estudando lá. Que para eles é mais acessível morar lá em Rosário e estudar na universidade pública de lá do que estudar aqui, né? Como iniciava-se algum movimento de troca. Por isso é que não tem tantos viajeros brasileiros, mas tem muitas pessoas, tem muitos brasileiros estudando lá na Argentina. Sim. Inclusive na universidade que eu estou, na Universidade de São Paulo, a maioria dos meus professores são lá da Universidade de Rosário. Eu conheci muitos professores da Universidade de Rosário. Que ela massa! Ela é muito bom Sim, para o estudar, pessoal da é uma cidade literatura. muito universitária. Estou assim, muito bons mesmo. E a Universidade de São Paulo tem uma parceria com a Universidade de Rosário. Acho que é Rosário. Acho que é Rosário mesmo, que ela está com parceria. Agora que eu lembrei, na universidade a gente tinha para estudar 6 meses em São Paulo. Sim, você podia fazer uma convênios. troca assim, e eles estudar 6 meses lá ou nós estudar 6 meses. Sabe, então tem essas formas de buscar, né, essas aproximações e tal. Mas eu acho que ainda assim o Brasil vive ainda um isolamento, isso é uma coisa bem difícil, eu não sei. Eu acho que cabe a nós viajantes mudar um pouco essa perspectiva, assim, né, esse isolamento, a barreira linguística, quebrar isso. Por isso que eu defendo o portunhol, cara, eu defendo o portunhol mesmo. Eu acho que o portunhol... Assim, defende Eu acho que, eu acho que a gente tem que praticar o portunhol, sabe? Tem que praticar o portunhol, a gente tem que quebrar a barreira linguística, porque falar que a gente não se comunica, porque a comunicação entre, por exemplo, de repente, vamos falar em termos de literatura, você estuda a literatura argentina, mas você tem um acesso muito maior à literatura chilena, boliviana, colombiana, sabe? Então esse tipo de coisa da língua quebra barreiras. E aqui no caso do português, do Brasil, a gente... Opa, tudo bem, nego? E aí? Olá, tudo bem? Tudo massa? Acaba tendo essa dificuldade de acesso. Então, acho que por isso que eu defendo o portunhol. Vamos praticar. Inclusive, tem uma corrente absurda, muito legal, que eu conheci, de gente que está produzindo literatura em portunhol, no Paraguai, na Argentina mesmo. Tem uma corrente massa de gente escrevendo em portunhol desde os anos 70, publicando e escrevendo em portunhol, sabe? Eu acho isso ótimo, porque quebrar com essa coisa do rigor acadêmico, da língua, não, a língua deve estar em constante movimento e é aquilo que você falou, a oralidade, tá tudo aí influenciando para que a língua esteja viva, né? Então, acho que a literatura também, como as outras artes, pode muito bem se aproximar disso e usar isso como uma forma
se aproximar, né? Porque a gente falava do livro mesmo, a dificuldade que às vezes as pessoas têm de pegar um livro e ler. De repente, a oralidade, ela pode ajudar a quebrar um pouco essa barreira, né, do culto ao livro como algo acessível, transformar em algo acessível. Eu penso assim, né, é uma forma que eu vejo assim, pela minha experiência de viagens, de conhecer pessoas, tal, e até minha experiência lá em Minas mesmo, com a cultura popular, tal, eu acho que lutar para novas formas, né, de expressão, novos suportes, novas maneiras da gente conseguir integrar culturas, né, de ter acesso a outras culturas. Por isso que eu defendo a viagem também, e acho que isso que vocês estão fazendo de viajar de carona, viajar a pé, cara, isso para mim é a melhor forma de viajar. Para mim, acho que a diferença entre o turista e o viajante é esta, sabe? Que o viajante vai com ou sem dinheiro, o turista só vai se tiver dinheiro, se tiver tudo certinho, não sei o quê. Agora o viajante não, ele tá no sangue, vai na loucura, vai porque sabe que se for de peito aberto, vai acontecer um monte de coisa bacana e vai atrair gente boa para ti. Acredito nisso. Eu acho que vocês estão com uma proposta super legal de acumular histórias, conhecimentos e tal. Quando chegou perto de Canavieira, sei, né? Vocês ainda estão vendo se vai virar livro, exposição, mas massa, acho que é esse tipo de pesquisa que torna a gente pessoas melhores. Porra, Vitor. Aí, ó, bacana. Tomara que dê tudo certo aí. mesmo, toda vez. Todo mundo forte. Aqui, vocês me desculpem, eu vou ter que não. Os meninos Eu lá, acho que ó, você eles já estão meio cansadinhos, né? Você precisava tirar uma foto como representação do discurso do que você falou. Você vai voltar não, né? Senão a gente tira uma rapidinho. Eu pude ser em outro momento, a gente... Até de dia, se vocês preferirem, não sei como está o esquema, mas nós estamos aqui até nós vamos ficar ainda muitos dias aqui, entendeu? Ah, então tranquilo. Cara, eu queria presentear vocês. Não, com certeza, cara. vai estar em boa mão. Tomara que vocês Ou pelo menos para que possamos ler hoje, assim, amanhã. Não, se você fica com vocês, leva a viagem de vocês, quem quiser carregar peso, Não, passa pra ô, outro, amigo, entendeu? fala sério. Mas aí acho que essa é a ideia mesmo. Então, ia pedir também, vou explorar que você... acho que eu não tenho a caneta. Que pena. Bom, temos dias. Não, eu venho aqui direto, a minha esposa está vindo aqui expor, a gente vai se encontrando. Beleza, massa, bacana. Bacana, obrigado, valeu demais. Eu que agradeço a curiosidade aí. Deixa eu pensar que já tá. Tá bom, bacana. Vou chegar. Valeu, vai lá. Vamos lá, Kira. Vamos pra casa? Fala com eles.